Ok, nós estamos então chegando, mais uma vez, para mais um dos Yoga Sutras de Patanjali, e de modo muito especial, nós estamos então na sessão de número 3, e hoje nós vamos para o Sutra de número 4. Sutra de número 4, tecnicamente, na sua leitura, hoje, ele compreende 2 parágrafos, bastante enxuto, bastante pequeno, por assim dizer, mas que traz uma luz, traz um entendimento, traz uma compreensão grandiosa para nós nos apropriarmos cada vez mais do assunto relacionado a Samadhi. O encontro anterior, nós realizamos ele em 2 partes, já está disponível, então quando você olhar no nosso canal dentro do YouTube, você vai perceber que o Sutra de número 3 da terceira sessão, ele está dividido em 2 partes, parte 1 e parte 2. Devido à complexidade do assunto, devido à complexidade da temática, para poder trazer todos as pontualizações necessárias para que nós pudéssemos preencher as lacunas devidas para que nós possamos ter o amplo conhecimento referente à temática exposta do tema. O Sutra de número 4, bem como também o Sutra de número 5 e o Sutra de número 6, e sucessivamente, eles trazem um encaixe, Eles não são assuntos que se encerram para dar início a outro assunto, eles não são assuntos que trazem um encerramento em seu tema para posteriormente trazer um outro assunto, mas eles são assuntos que vêm encaixando-se um no outro, são complementares, Então o Sutra de número 4 e o Sutra de número 5, eles poderiam muito bem também serem fundidos em apenas um sutra, Eles poderiam ser perfeitamente fundidos em um sutra para que houvesse o entendimento. Mas a proposta aqui do nosso canal é nós estarmos, tendo encontros semanais, e esses encontros semanais, eles têm o prazo mais ou menos, de 1 hora para que eles possam ter a sua realização. E nesse prazo de 1 hora, para que eles possam ter a realização, é o momento que nós temos aberto para abordar o tema, falar sobre o tema, deliberar sobre o assunto relacionado ao tema de hoje. E o tema de hoje ele fala que os conjuntos constituem Simi-ama. Nós vamos entender o que é esse conjunto. Antes de nós entendermos o que é esse conjuntos, quais são os conjuntos, o que eles querem nos dizer, é interessante que nós começamos a fazer uma observação pelo encontro anterior. O encontro anterior veio nos falar como é que se dá o estágio de Samadhi. Nós temos que compreender, que perceber que esse primeiro, essa primeira luz em Samadhi, esse primeiro alvorecer dentro de Samadhi, ele ainda ocorre dentro da nossa mente, de Chitta. Porém, para não... Como é que eu posso explicar que propriamente dito? É dentro do mental inferior. É um momento de abstralidade muito grande. O que significa tudo isso? Que ainda nós precisamos fazer alguns mergulhos a mais para nós estarmos profundamente dentro de um quadro espiritual muito grande. Para que nós possamos herdarmos, sairmos deste corpo mental, nós temos que dar alguns mergulhos, alguns desdobramentos posteriores dentro da cavidade. O que nós temos que entender? Que quando nós conseguimos o estágio, esse estágio de Nirodha, que nós conseguimos esse estágio de pacificação, esse estágio de o apagar da mente, e isolar dentro da contemplação somente o objeto que nós estamos utilizando como semente, e nesse exato momento ocorre a fusão entre os 3 elementos, o buscado, a busca e o buscador,
eles pegam em funde-se em um só elemento, nós estamos dentro de um grau de abstralidade muito evoluído, muito grande. É um grau de abstralidade muito grandioso. Mas aqui nos aponta, né? Nos aponta, até mesmo se você tiver acesso, eu vou mostrar esse quadro posteriormente, mas aqui no Sutra de número 1, número 17, que traz aquela tabela que nós vimos esses dias atrás, dentro acho que foi do Sutra em parte 1, né? A parte 1, eu vou mostrar elas em instantes também. Essa tabela aqui, ela vem nos mostrar que os primeiros passos em Samadhi, nós estamos dentro do corpo mental inferior. Ainda há um desdobramento posterior para que nós possamos estar dentro do corpo causal. E é muito importante refletirmos sobre essa questão do corpo causal. O corpo causal nos permite ter um contato com a espiritualidade muito grande e um conhecimento acerca do tempo e acerca de nós mesmos muito grande, né? É um momento que a espiritual tão grande que nós temos um amplo conhecimento não somente desta vida, nós não temos um conhecimento somente do plano desta vida, nós não temos um conhecimento somente do nosso nascimento, da nossa morte, de todas as fases de nossa vida, mas como também nós temos o conhecimento de uma série de outras vidas. Tantas e quantas vidas puderem ser nos mostradas, nos apresentadas, ou nós teremos direito de estar acessando, tantas e quantas, né, para não se dizer todas as vidas, nós teremos acesso. Nós temos um acesso, né, tão grandioso de informações nesse período que brota-nos uma espiritualidade tão grande dentro de cada um de nós, né? Eu vou mostrar em instantes novamente a tabela, como eu prometi, tá? Como mencionado até agora. Um outro ponto que nós temos que ver, né? Vocês pararam para ver que toda a força de vontade para atingir Samadhi, ela se dá, entre aspas, né, do externo para o interno. Por que a gente diz do externo para o interno, entre aspas? Porque na realidade nós estamos mergulhados numa ilusão e nós achamos que existe externo, né? Que existe esse externo do jeito que nós estamos aqui mensurando, vendo ou percebendo. Mas na realidade tudo está se manifestando dentro de nós e o nosso cérebro projeta essa imagem externa que está vibrando dentro de nós, nessa imagem, para nos trazer na consciência uma realidade, né? Então, voltando a mencionar, nós começamos o processo puramente externo para o interno, com uma força de vontade muito grande. A partir do momento que nós chegamos em Samadhi, a partir do momento que Samadhi é atingido, e há uma grande facilidade em chegar, o grau de facilidade aumenta-se ao atingir o Samadhi, ou a chegar ao Samadhi. Só um pouquinho. Perdão, irmãos. E o grau de facilidade em Samadhi começa a atingir, o que significa? Significa que nós estamos cada vez mais permitindo que o eu superior assuma o controle das funções. Cada vez mais, então, a presença superior começa a agrupar em nós. Cada vez mais a consciência superior, o eu superior, ele começa a assumir o comando. Então, em vez de nós estarmos fazendo um esforço mental tamanho grandioso para despendermos-nos, para irmos para dentro, para mergulharmos interiormente, na realidade o que significa é que, espiritualmente falando, né, o eu superior começa a espargir um conhecimento muito grande. Você para analisar que nós já estamos muito à frente de graus, né, superiores. Paramos para analisar quanto assistência, quanto auxílio, quanto conhecimento adquirido, quanta desmistificação, quanta clarificação ocorre da memória, quanta evasão, né, evasão, fuga
deste mundo de ilusões já aconteceram e já culminaram-se até então. Então, todo um aprontamento do que nós éramos no passado, todo o que nós definíamos como verdades, todo um mundo de materialista, material que está de nós, ele começa a ruir, ele começa a cair. Os conceitos, as conceitualizações, até mesmo, né, o relacionamento com o corpo físico, o relacionamento com as emoções, o relacionamento com nossos fatores de crença, nossos relacionamentos com as pessoas ao nosso redor, tudo isso passa por uma profunda alteração positiva, uma alteração para o bem. Há um grande distanciamento de todas as relações que se possa imaginar. Há uma pureza grandiosa que habita no coração desse yogi. Há uma vibração, uma emanação tão profunda, tão perfeita, tão enérgica, que ele vibra e a sua vibração ela consegue, né, contagiar a todos que estão dentro desse ambiente, né? Ele tem uma percepção mental, física, uma percepção mental, uma percepção espiritual muito profunda, muito forte. Consegue muitas vezes descrever emoções, consegue ver as emanações de emoções, consegue perceber, né? Não é perceber no sentido de querer ver, mas revela-se, o mundo revela-se para ele, né? De antever situações, perceber movimentações, né? Compreender qual é a real intenção de muitas pessoas antes mesmo das pessoas conseguirem falar sobre elas ou entender o que está se passando com elas. Consegue entender as cargas de sentimentos, consegue entender as cargas de angústia, de agonia, consegue ver, né, a massa dos pensamentos sem se esforçar-se para tal, né? As coisas começam a ficar tão lúcidas, né, tão transparentes, que nada se acoberta, nada foge-se, que nada, né, sai desse olhar espiritual. Não há fuga dentro desse olhar espiritual, né? A potencialidade dos sentidos aumenta, o domínio, né, físico é imensurável, o domínio das funções físicas são imensuráveis e ele está profundamente livre, liberto para essas questões, essas funções, que ele assenhora-se, né, de uma importante oportunidade para cada vez mais mergulhar no âmago das coisas. Ele sai do senso comum, né, da humanidade e começa a ter uma vibração muito evoluída mesmo, né? Por que é interessante falar sobre isso, se isso já foi mencionado, que é para realmente deixar rastros mentais na mente de todos que acompanham nossos vídeos, de todos que chegam até aqui, para entender a grandiosidade e para entender a complexidade e, acima de tudo, para entender o que é estar em Samadhi. Samadhi não é simplesmente a busca de um desabrochar do eu, que é muito positivo, que é muito poderoso, mas Samadhi é um interrelacionamento com Deus. Samadhi é um interrelacionamento de percepção e entendimento que o Pai nos permite atingir, que a manifestação, Deus, né, com o Ishvara Pranidhana nos permite seguir para ter um íntimo relacionamento com Ele. Para termos um íntimo relacionamento de buscarmos dentro de cada um de nós a libertação definitiva dentro de nós. Esta é uma libertação que cedo ou mais tarde todos nós passaremos. É o momento em que saímos, por assim dizer, de um estágio de semente e é o momento que nós chegamos num estágio de germinação. Mas estamos falando isso num grau muito mais evoluído, num grau de espiritualidade superior. É o momento que nós estamos, né, desabrochando-nos
para uma verdadeira e sincera busca por compreender quem nós realmente somos. É ver que nós não somos o apanhado de materialidade no qual nós estamos animando. É entender que nós somos algo por dentro, né? Que nós estamos nós estamos uma centelha, uma chispa, nós somos uma conexão ainda muito maiores que tudo isso. Que tudo que está aqui é rodeado por ilusões, é rodeado por fantasias que nos fazem envolvermos uma casca, onde um corpo semimaterial ganha vida, emoções dominam e nos dominam e nos guiam por toda a nossa vida, e nós somos arrastados, né? Nós somos engalfinhados, conduzidos, levados, sem perceber realmente que quem está no comando de tudo isso somos nós, e que a libertação cabe a cada um de nós. Mas nós estamos num estágio onde nós temos que fazer a autopercepção real dos valores. Nós temos que, através de evoluções, encarnações, volta a formas, compreendermos tudo isso. Então, a partir do momento que você já tem a luz radiante da potencialidade, da força de vontade, para buscar o estágio, para você, de dentro de si, evoluir para esse estágio, é um dos mais belos momentos de toda a evolução, é um dos momentos mais sagrados. É um momento de união, é um momento que todo o arranjo cósmico está ao seu favor. Ele está voltado a ti, ele está junto a ti. Então, por isso que o agregado espiritual é muito forte nesses momentos, né? Há um sentimento de vontade, há uma energia de vontade mental muito grande para subir, entre aspas. Mas há também uma vontade muito espiritual de te puxar para cima. Nada é te tirado, nada é te colocado, nada é lhe colocado às mãos, mas também nada é lhe tirado. É pura e excepcionalmente vontade do Pai, do Criador de todo o processo, para que você chegue, para que você evolua, para que você cresça dentro das fileiras até atingir o grau desejado, ou o grau permitido dentro, né, do seu caminho. Então, por isso que a gente sempre fala, mergulhe o quanto antes, comece o quanto antes, busque o quanto antes, empregue sua força, empregue seu momento o quanto antes. Não importa se você vai avançar 1 centímetro, não importa se você vai avançar 10 centímetros, 1 metro ou alguns quilômetros. O importante é estar desperto dentro das fileiras, na grandiosa fila de romaria espiritual. O importante é deixar sementes plantadas para que nas próximas encarnações essas sementes possam começar a germinar nessa terra, essa terra que é esse mundo físico que nos permite cada vez mais evoluirmos pelas nossas próprias capacidades. Então, suplemente da forma que der as verdadeiras sementes para o caminho hoje, agora, nesse exato momento, para que você já tenha, né, um arranjado, para que você já tenha um agregado, para que você já tenha feito a sua casa, a sua morada, que posteriormente será o grande amparato de libertação desse mundo de nascimentos e mortes. Não esqueça disso. Não esqueça dessas questões, por mais de tom espiritualizado que nós viemos mencionar hoje e falar para você no dia de hoje. É muito importante que isso fique intrínseco nos teus pensamentos. É muito importante que isso fique dentro de você. É muito importante que você compreenda que nós estamos aqui fazendo uma descrição teórica e técnica de todo um processo, mas que se dá no envolvimento de muita energia, de muita força de vontade, de muita amorosidade e de muita devoção. Muita devoção. Uma entrega sincera, pela uma busca sincera, para chegar a um ponto de elevação sincera, para sair das amarras de todo esse contexto que nos bloqueia, todo esse contexto que nos traz, né? Todo esse contexto que nos traz uma prisão muito grandiosa para uma libertação maior ainda, tá?
Então é interessante que nós falamos sobre esses processos de Samadhi, é interessante que nós viemos a falar de tudo isso e nós vejamos de forma teórica, mas entendemos o quanta força intrínseca, o quanta força está envolvida nessas fileiras. Que nós possamos parar para compreender o quanto de energia está sendo despendida por trás de tudo isso. Nós temos que entender que nós temos todo um aparato, né, que nos permite ter o que o humano conceitualiza como vida, envolvido em todo este processual. Toda a maquinária, o mecanismo desse processo está sendo envolvido com muita energia cósmica. Há um mundo inteiro em atividade, há um universo inteiro em atividade, somente, né, falando para você entender, somente dentro de um arranjo físico. Nós temos leis, nós temos processos, nós temos, né, universos, nós temos hoje cosmos. Nós estamos aqui, mas nós estamos em todo o universo e nós não estamos nem sequer dando conta para entender tudo isso. Tudo isso é um arranjado que foi desenhado para ti, para você. Nós estamos manifestando-nos, né, e vendo estrelas a grandiosas distâncias, nós estamos conectados a todas elas, dependemos de todas elas. Dependemos de todo o arranjo universal e dependemos de todo o arranjo galáctico, de todo o arranjo de todas as coisas para estarmos aqui. Para você poder entender a métrica do raciocínio e poder explorar cada vez mais o que estou dizendo, veja o quão importante é o Sol para que haja nossas vidas. E olha a distância que está o Sol. Então veja que tudo é necessário dentro desse arranjo e tudo está aqui para nós. Como também nós somos peças fundamentais no meio de tudo isso e estamos aqui para todo o arranjo cósmico. Então é dever de cada um de nós seguirmos marchando nessas fileiras e trazer, ajudar, cooperar, ser colaboradores dessa engrenagem de crescimento evolutivo. Nós estamos dentro dessas fileiras, né, para ser mais um condutor, mais um agregador. Nós somos a peça-chave no meio de tudo isso. Cada um de nós é uma peça dentro desse arranjado e cada um de nós é necessário estar envolvido para que possamos ter o crescimento de tudo isso. Nada é vazio, nada é por acaso, tudo é interconectado, tudo está conectado em fatores, né? Tudo está conectado numa cadeia, assim como nós olhamos aquele desenho que foi criado para representar o DNA, tudo é carregado ali dentro, né? O DNA físico, tudo é colocado ali dentro. Tudo está ali numa cadeia de fatos, uma cadeia de fatores, uma cadeia genética de números, e é necessário para que se forme um corpo. Então nós temos que entender que nós estamos no grandioso corpo, no grandioso corpo que tem a forma e a não forma, que tem a manifestação e não a manifestação. Todos nós fazemos parte de tudo isso. O universo só existe em suas propriedades porque existe você. Você faz parte de todo o universo. Você é o universo, assim também como eu também sou o universo. Então entenda a grandiosidade, entenda o que significa todo esse processo. Nós estamos aqui falando sobre isso, né, alimentando o seu subconsciente com isso, alimentando o seu corpo emocional com isso, para você entender a grandiosidade da peça de que nós estamos falando. Para você mensurar, medir, perceber, para você ver a grandiosidade do arranjo no qual nós estamos envolvidos. Não importa o tamanho físico que nós temos, todos nós temos o mesmo grau de importância e relevância dentro da obra do Pai. Todos nós somos necessários. Observamos que esse animal e este corpo físico que está aqui, com esse grau de consciência que encontra-se aqui dentro, que permite se manifestar com esse corpo que aqui tem, e esse corpo físico com o grau de consciência que é permitido manifestar-se por entre ele, todos são necessários para que haja, né, o equilíbrio cósmico. Nós temos que entender então que existe um equilíbrio muito grande, um equilíbrio muito profundo de coisas, existe um equilíbrio universal muito grandioso em que todas as peças se encaixam, em que todas as peças são necessárias, inclusive você. Você também é a grandiosa peça, tá? Então o que eu quero fazer nesse exato momento, depois de nós trazermos este período muito profundo de uma reflexão sincera,
para que nós possamos tentar, né, mensurar, trazer uma pequena medição do que é chegar em Samadhi, de que é a importância, a amorosidade e a generosidade de um pai que nos permite chegar a tal grau de revelação. Quando eu falo pai, é simplesmente um atributo físico, né? Seria a Ishvara Pranidhana. Quando nos é permitido chegar a essas fileiras, então, quando nos é permitido chegar a essas vibrações mais deíficas, mais elevadas, mais puras, né? Mais evoluídas, nós temos que entender que nós começamos primeiramente quando nós atingimos, né, o estágio de Samadhi. Nós estamos chegando simplesmente não no completo estágio, nós estamos chegando na beira do estágio, nós estamos chegando na beira do ponto. Eu vou fazer uma analogia aqui para nós podermos entender o que eu aqui quero dizer, né? Para vocês poderem entender. Acho que me veio uma analogia muito interessante para descrever tudo isso, né? Imaginamos uma pessoa que não sabe nadar, né? E essa pessoa, ela é uma pessoa que começa a querer se desafiar para aprender o nado, aprender a nadar. E ela escolhe para poder nadar uma pessoa que vai instruí-la, e ela vai aprender a nadar em uma piscina olímpica, né? Dessas de clube, essas piscinas de clube. Só que ela não tem consciência nenhuma do nado, né? Muito medo, muita insegurança, medo da água, medo de estar dentro da água. E ela começa a utilizar, né, boias nos braços, equipamentos, aqui aqueles peitoral. Ela começa a utilizar esses equipamentos e começa a ter as suas primeiras lições de aprender a nadar. Posteriormente, o que vai acontecer? Passado um dado momento de muita vontade, de muita dedicação, de muito esforço concentrado, essa pessoa ela aprende a nadar. Ela vai aprender um nado, mas é um nado ainda muito fraquinho, é um nado ainda sem domínio da propriedade, né, do nado, mas ela ali está nadando, né? Ela está nadando, dando os seus primeiros nados, mas eis que, para poder dominar toda a técnica do nado, né, para poder ainda dominar e assenhorar-se de toda essa técnica, tem um largo caminho, né? Ela não tem um conhecimento, né, de como nadar em águas oceânicas, ela não tem conhecimento de como nadar em águas, né, de águas doces, né? Ela não tem também conhecimento, né, sobre diversas outras técnicas, ela tem simplesmente só o conhecimento raso, né? Ela tem o conhecimento raso de tudo isso. E muitas vezes ainda o medo, a insegurança e todos os outros fatores ainda não permitem, né, não permitam que ela tenha um bom nado. Chegar a Samadhi é mais ou menos isso, né? Nós estamos, assim como essa pessoa que está nadando, mas ainda tem um caminho muito longo a transcorrer para se assenhorar de todo o processo de Samadhi, né? Ela tem um caminho ainda a desenvolver muito profundo, ela tem um caminho a buscar de desenvolvimento, né, que é muito profundo. É um caminho que é necessário transcorrer, que é um caminho grandioso. Por que eu digo isso para você? Pode ver que em relação à comparação da pessoa que nada, ela tem que dominar, né, os nados nas águas violentas do oceano, ela tem que aprender o nadar, né, nas fortes correntezas de um rio de água doce. Ela tem que dominar diversos outros tipos de técnica para dizer que assenhorou-se, né, do nado, para dizer que sabe nadar. Então o Samadhi é isso, nós vamos até o Samadhi, conquistamos o Samadhi, nós conseguimos estabelecer o estágio de Nirodha, nós conseguimos sair, por assim dizer, das fileiras de Chitta, né? Nós conseguimos parar, né? Nós conseguimos dominar a técnica, nós conseguimos irromper a mente. Mas chegar até ali é um primeiro passo. Depois há desdobramentos dentro de Samadhi. Quando nós conseguimos estabelecer Samadhi é nós já vimos aqui, que é um domínio
mais profundo, né? Mais profundo do que dhyana. É o momento que nós conseguimos, né, isolar dentro de nós somente o objeto, né, somente a semente. Nós já vimos isso. Então, seja a mente, né, aquela nuvem, aquela coisa, aí a mente não está mais presente ali. E nós começamos a ter somente o conhecimento, a reter o conhecimento total e íntegro, somente coisa de procura. Mas aqui nos mostra, no diagrama que eu agora vou mostrar para vocês, que nós estamos ainda mesmo assim, somente dentro do primeiro estágio de Samadhi. E ainda nós estamos dentro da mente inferior nesse exato momento. O grau de liberdade é muito grandioso, mas nós nos encontramos ainda dentro da mente inferior. E hoje eu vou mostrar para vocês que, segundo os apontamentos que aqui estamos mostrando, é ali que nós nos encontramos. Nós estamos ainda dentro do Manomaya Kosha, corpo mental inferior. E aí sim, o próximo desdobramento, né, este se dá depois dentro do corpo causal. A espiritualidade maior, na realidade, ela somente brota, ela somente permite brotar-se quando nós atingirmos o estágio de Nirvikara. Nós já falamos sobre esses estágios, né? Eles começam a partir do estágio de Savitarka e encerram-se no estágio de Asmitã. Tudo isso está na sessão de número 1. Eu faço o convite para que você assista novamente o Sutra de número 1, melhor dizendo, a sessão de número 1, o Sutra de número 17. Você pode assistir lá. Lá nós vamos estar falando mais um pouco sobre esse assunto. Deixa eu me lembrar qual é o outro Sutra que nós vamos estar também deliberando sobre esse assunto. Eu vou estar ali buscando. Aonde você pode também estar buscando mais conhecimento a respeito deste assunto. Deixa eu buscar aqui. Agora não lembro se era um 36. Deixa eu ver aqui. É mais à frente aqui. Deixa eu ver. O é no próprio 17. Talvez eu tenha confundido. O 42, o Sutra 42 também fala, né, sobre o assunto. Fala sobre o primeiro desdobramento e o 42, né? Se você acompanhar o Sutra 42, vai ter um grande desdobramento de informações. O 43 também da primeira sessão, né? O 42 e 43 da primeira sessão você assiste também. Vai estar falando um pouco mais sobre os mergulhos mais profundos, né? Aí de Samadhi. Deixa eu fazer o seguinte, eu vou mostrar novamente a tabela, para que nós possamos, eu vou mostrar um quadro dessa tabela, para que nós possamos meditar um pouco mais profundos acerca do que eu quero passar. Deixa eu chegar ali, ó, olha ali, ó, dá um pausa depois, mas ó, observa nesse arranjo dos lateral aqui, ó, olha lá, escrito corpo causal, corpo mental inferior. Deixa eu, ali, ó, Dharana, Dhyana, Samadhi, olha lá onde ocorre o Samadhi dentro do mental, tá vendo? Estou balançando bastante, né? Perfeito. Deixa eu ver mais para trás agora. Deixa eu vir mais para trás aqui. Aqui e assim, né? Percebemos então, né, que existe ali naquele trecho, naquele ponto ali, essa tabela, né, que vem falar sobre essa classificação, sobre as etapas, os desdobramentos de Samadhi. Todos eles acompanhados então de Sampranjñata Samadhi e Asampranjñata Samadhi. Lembram do assunto? Da semente,
do preenchimento total da semente e depois do abandono da semente, que aí nós entramos no estágio da nuvem, posteriormente o estágio de precipitação da nuvem, o abandono, e aí a mente, a consciência, né, desperta-se dentro do próximo corpo. E assim sucessivamente. Tudo está aqui explicado dentro de 1.17. Lembram do processo? É Sampranjñāta, Asampranjñāta Samadhi. Né? E o que é o Pranjñā? Lembram que era o conteúdo máximo de conhecimento da semente, né? O conteúdo que habita a consciência naquele exato momento. Se não me falha a memória, era isso. Por que digo falha a memória? Porque eu também sou estudante. Eu também estou a aprender, né, o caminho de tudo isso. E aí, posteriormente, o abandono, né, e aí depois o mergulho. Está aqui, ó, os tipos de Samadhi são Vitarka, Vikara, Ananda e Asmita. Eles são interrelacionados, eu tenho aqui anotado no papel. Então, o Sutra de 1.17 ele é poderosíssimo, na seção de número 1, o Sutra 17, para buscar uma compreensão sobre tudo isso. Então o que está mostrando para nós ali da tabela? Ó, Dharana, Dhyana e Samadhi. Nós estamos simplesmente chegando na primeira camada para poder atingindo o Samadhi no primeiro ponto, no primeiro trecho. Eu vou mostrar um outro desenho agora aqui, para nós entendermos o que acontece através de uma ilustração quando nós atingimos Samadhi. Só localizar ele aqui. Lembram que eu falei nas aulas anteriores que nós viríamos bastante esses desenhos gráficos? Aqui, ó, olha ali, ó. Então esse aqui eu estou olhando agora uma figura que nós já mostramos ela na primeira sessão no Sutra de número 42, quando por lá passamos, tá? Nós já passamos lá. Então eu vou mostrar para vocês aqui o que acontece com o processo, né? Olha aqui. Deixa eu aproximar a tabela. Tudo que está embaralhado vai ficando resolvido lá embaixo, todos eles distintos, né? O conhecimento verdadeiro, né, do conhecimento só das palavras, só do som, o conhecimento que nós temos falso, né, em nossos pensamentos, né, e o conhecimento novo que vai se estabelecer, que vai ser colocado ali. Então tudo isso são tabelas que vêm nos trazer definições e mostrar o que acontece quando nós estamos buscando os processos e os estágios relacionados, então, a Samadhi. Tá? Nós temos que ver tudo isso. Mas nós temos que entender que para chegar a esses níveis tão elevados e tão profundos, nós estamos em um grau tão evoluído, um grau tão forte, um grau tão grandioso, né? Um grau tão que isso não é simplesmente deliberações vagas, né? Nós estamos aqui deliberando de forma vaga, mas isso é muito puro, isso é muito forte. Então nós vimos ali que eu estava mostrando para vocês aquelas tabelas, e aquelas tabelas ali que eu mostrei mostram que nós estamos então ainda nas fileiras do corpo mental inferior. Mas mesmo assim, gente, ainda é muito evoluído, né? Há uma evolução tão grande, uma evolução tão profunda, que posteriormente, né, através da mesma forma de desdobrar a técnica, isolando o conteúdo que sobra de todo o que já foi despendido para que chegasse até ali, é a nova semente que surge dentro do pensamento, dentro do campo, né, dentro do campo, e nós começamos a fazer novamente um novo mergulho. Aí o próximo mergulho se dá dentro do corpo causal. Até mesmo esse mergulho em Nirvika, Savikara e depois posteriormente Nirvikara, nós vamos estar estudando ele. É o próximo encontro que vai falar sobre tudo isso.
E o próximo encontro vai explicar para nós um pouco mais, né, dos desdobramentos, dos acontecimentos, de tudo que ocorre, tudo que ocorre então, né, no processo, e quais são os relacionamentos, o que nos capacita posteriormente a tudo isso, tá bom? O que nós vamos fazer agora? Nós vamos fazer um pouco eu vou fazer um pouco de leitura. Me assustei. Nós vamos estar fazendo um pouco de... Me assustei. Nós vamos estar fazendo um pouco de leitura agora, nesse momento, e vamos entender o que o Sutra 4 quer dizer. O Sutra número 4, hoje, ele quer dizer para nós que Dharana, Dhyana e Samadhi, Dharana, Dhyana e Samadhi, esses três conjuntos, juntos, eles são chamados de Simyama. Lembra já estudamos sobre isso? Simyama. Então são esses três conjuntos, eles são chamados de Simyama. Uma coisa que é interessante ressaltar, que nós estudamos, né, esses estágios separadamente, né? Nós estudamos aqui, ó. Inclusive eu quero trazer para vocês, desde o Sutra de número 1 em Vibhuti-pada, nós falamos da concentração, que é o confinamento da mente dentro de um objeto um objeto da concentração, dharana, né? Nós falamos no 2 que o fluxo ininterrupto para esse objeto, né, na direção desse objeto, ininterrupto, nada o interrompe, é um fluxo ininterrupto, é a contemplação. Não tem nada aqui de distração, distorções, é contemplação. E nós falamos que essa mesma contemplação, quando há consciência somente do objeto de meditação e a própria mente se reda, né? Essa palavra se reda, ela se apaga, entre aspas, né? É um estágio mais evoluído, é Samadhi. Então nós pensamos que há uma conexão entre esses processos. E o Sutra de número 4 vem dizer que todos esses processos constituem o mesmo fator que se chama Simyama. Isso que aqui quer dizer. O que ele quer também, esse arranjado, vir nos dizer? Esse arranjado quer vir nos dizer que todo esse processo, Dharana, Dhyana e Samadhi, é um desdobramento de um algo só, que se chama Simyama. Tudo isso é algo só. Mas são cada vez situações mais profundas do processo. Lembra que nós estamos fazendo agora a análise do nadador? Lembra que nós estávamos falando agora recentemente sobre o nado? Que a pessoa vai pegando técnicas e vai se assenhorando do que é o nado, né? Então é isso. Nós vamos pegando técnicas e nós vamos nos assenhorando cada vez mais do processo, mas que são desdobramentos do mesmo processo num só. E chegar ao portão de Samadhi, chegar a Samadhi é isso. Chegar ao processo de Samadhi é isso. Mas evidentemente que falar é fácil. Consumar esse projeto que é difícil. Existem muitas coisas interligadas, muitas coisas que são necessárias que ali estejam presentes no plano de fundo. Muitas mesmo. Muitas mesmo. Tente agora por algum instante puxar algum objeto na tua mente e tenta retê-lo em sua mente. Veja que confuso, né? Veja que difícil, que complicado que é. A ideia é você ter esse objeto tão vívido, mas tão vívido, tão presente, que parece que você está vendo ele, pegando ele. Né? Ele tem que estar tão vívido para você que dentro de uma ilusão de ótica ele é vivo, ele existe. Aí sim, né, para ocorrer. Veja só, eu estou falando tudo isso e mesmo assim eu falando tudo isso ainda é pequeno, perto da grandiosidade do processo. Então é uma fusão muito grande. Muito grande. Por isso que esses portões são reservados para quem realmente faz a lição de casa.
Vamos fazer a leitura então da seção de número 3, 2 parágrafos apenas. Seção de número 3, o Sutran é o número 4, que na sua transcrição do sânscrito para o português diz assim: os três em conjunto constituem Simyama. Vamos fazer então a leitura. Do que foi dito antes, deve ficar claro, ao abordar-se Dharana, Dhyana e Samadhi, que estes são de fato as diferentes fases do mesmo processo mental. Quando a gente fala que a mente se herda, que a mente se apaga, que a mente não está ali presente, essas palavras são as palavras que me vêm à mente para exprimir esse processo. Mas nós sabemos que no primeiro desdobramento de Samadhi, a mente ainda está ali, porque nós estamos no mental inferior, mas ela não está ali nessa condição que ela se encontra, ela está no estágio de Nirodha, parada. Ela está como se fosse no estágio de sono. Ela está ali, mas está desligada. As diferentes fases do mesmo processo mental, com cada estágio sucessivo diferindo do procedente, no que tange a profundidade de concentração atingida, ao mais completo isolamento do objeto de contemplação em relação às distrações. Então significa o que? Quanto vai diminuindo as distrações vão diminuindo e cada vez mais o objeto vai ficando isolado na mente, é o caminho para o Samadhi, né? Nós observamos aqui que diz assim, estágio sucessivo, que difere do procedente somente na profundidade da concentração e isolamento. Então começa com umas vibrações muito, muito altas, as vibrações de presença da mente vão diminuindo gradativamente, sucessivamente, e logo após vai permitindo então que apareça cada vez mais o objeto que está sendo utilizado como semente no campo da consciência. Aqui diz que esse processo então, ele iniciando em Dharana e terminando em Samadhi. Todo o processo é denominado Simyama na terminologia do yoga, sendo que o domínio prático da sua técnica abre a porta não somente de todo o tipo de conhecimento, como também a poderes e realizações superfísicas, conhecidos como siddhis. Deixa eu só dar uma segurada aqui para falar um pouquinho sobre essas realizações superfísicas e poderes. Voltando a falar sobre a pessoa que nada, né? Quando a pessoa que descobre o nado, o perfeito nado, naquele exemplo que nós estávamos criando, o que acontece com ela? Ela não passa a ter um poder sobre a técnica, né? Ela não passa a ter um poder sobre isso. Ela não passa isso não passa a ser, de certa forma, uma realização, um poder para essa pessoa que está com essa técnica desenvolvida. Para analisar, ela não evoluiu, ela não cresceu, ela não tem algo que difere de muitas pessoas, não fazendo esse tipo de mensuração, mas só para nós entendermos, né? Então aqui é isso. Abre-se para essa pessoa então que aprende a nadar um novo tipo de conhecimento, porque ela começa a descobrir mares, ela começa a descobrir oceanos, ela começa a descobrir coisas, ela começa a fazer, né, olhar, mergulhos, começa a descobrir outros tipos de conhecimento. O mesmo se dá aqui. E também isso revela para ela como um novo tipo de poder. A pessoa está nadando, olha quanto poder ela se assenhorou. É isso que nos traz aqui nos chamados realizações superfísicas, os siddhis. A gente vai ver mais adiante isso, a gente não vai entrar tão profundamente nesse ponto agora, mas a gente vê que quando a gente domina o conhecimento sobre alguma coisa, nos revela também para nós
no conhecimento dessa denominada coisa, nos revela-nos para nós todas as propriedades para que ela serve. Revela-nos para nós tudo o que se pode ser feito com aquilo. Então, olha o tamanho salto em conhecimento, né? A gente passa a entender tudo e passa a ter o poder sobre tudo as coisas que nos são permitidas a ter. É incrível. É necessário ter em mente 2 fatos acerca de Simyama, que é todo o processo. Primeiro, trata-se de um processo contínuo e a passagem de um estágio para o outro não é marcada por qualquer mudança abrupta na consciência. Ponto. Acho que é muito importante esse trecho e esse passo aqui, porque a gente já falou várias vezes isso, né, em outros sutras. Não existe linhas delimitadoras e não existe, né, mudanças abruptas, mas cada vez mais o isolamento vai permitindo que você possa ter maior conhecimento. E o conhecimento ou supraconhecimento do algo é o samadhi. Mas não existe assim, agora chegou uma fronteira, nós vamos para outra. Nesses 3 primeiros estágios, né? Nós vamos chegando agora aqui, vamos para outro passo. Não, o que vai definir tudo isso é a grandiosidade do poder de concentração, né, e a contemplação até chegar ao estágio. É somente isso, né? É somente esse mergulho profundo. Aqui diz assim, ó, em segundo lugar, o tempo empregado para atingir o último estágio depende inteiramente do progresso alcançado pelo yogi. Olha que interessante isso. Depende de cada um de nós. Né? Depende do que nossos arranjados, do que nós já temos, do que nós já conquistamos, do que nós já possuímos, do que nós já temos. Só depende de nós. O principiante pode ter de despender horas, dias, para chegar ao estágio final, enquanto o adepto é capaz de consegui-lo quase que instantaneamente, sem esforço. Como o samadhi não requer qualquer movimento no espaço, mas apenas um mergulho, por assim dizer, no âmago da consciência de uma pessoa, o tempo não é um fator essencial no processo. O tempo gasto pelo yogi decorre inteiramente da falta de domínio da técnica. Assim nós concluímos então esse período de leitura, tá? E aqui assim nós fizemos essa observação, né? Nós fizemos uma observação muito sincera então a respeito do processo. Nós vemos então, né, que nós não devemos nos ater à questão do tempo, à questão da demora, quanto isso se demora para se conseguir, quanto isso se demora para consumar em nossas vidas. Porque tudo isso dar-se através dos fatores, e de um dos fatores é a inabilidade para conseguir consumar o fato. E nós vemos também que um dos fatores é o nosso próprio karma que nos impede. Mas nós devemos dar continuidade, nós devemos dar sequência para buscar cada vez mais chegar a estas fileiras. É a evolução, é o caminho da humanidade. E nós devemos estar despertos para tudo isso. Tá bom? Assim então nós estamos chegando ao término desse encontro, mas eu quero dizer para vocês que o encontro número 5 está muito relacionado a esse assunto. E é muito interessante, então, que nós entendamos o que aqui quer dizer, nesse nosso encontro, nesse nosso período, que nós falamos, então, sobre o conjunto de Simyama. Que todo esse apanhado, todo esse processo, né, tudo que aqui se deu, seja dhyana, dharana e samadhi, que todo esse processo, esse encadeamento, faz parte de Simyama. É um processo apenas, né? É um ato de um processo único, mas que nós separamos eles, né? Nós os separamos em trechos, separamos em parte para melhor compreendê-los e melhor estudá-los, né? À luz da espiritualidade. O próximo encontro que nós vamos ter na próxima semana, nós já vamos estar em 2020, né? 2020, na próxima semana, nós vamos ter o próximo encontro que vai falar sobre
Quando é que surge a luz da consciência superior? Né? Quando é que a luz da consciência superior ela se instala de verdade, né, na vida do praticante? Aí que fala assim, ó, pelo seu de si mesmo, o domínio, ou o domínio de si mesmo, a luz da consciência superior surge. Tá bom? Então nós vamos estar mostrando para vocês quando tudo isso acontece, o que ocorre nesses períodos. Depois nós vamos estar falando também, né, sobre o sexto sutra. Ele é bastante complexo, é bem interessante. Nós temos os próximos encontros para fazer as referidas deliberações sobre tudo isso. E você é o nosso convidado, né, a estar junto com a gente, tá bom? Assim nós encerramos mais um ciclo, encerramos mais um processo. Nós encerramos também a maratona de encontros desse ano, né, com esse Sutra de hoje, né, desse amanhecer de domingo. Nós estamos também encerrando 2019. O nosso próximo encontro, que será então o quinto Sutra da sessão de número 1, ele vai se dar-se-á, né, dentro já de 2020. Então nós estamos, de certa forma, também encerrando um ciclo e abrindo outro ciclo. Nós estamos indo para mais uma jornada de mais um ano. Nós estamos indo, se não me falha a memória, para o terceiro ano, né? Terceiro, quarto ano já de encontros. Terceiro ano, né? Terceiro ou quarto ano de encontros, e é muito importante que nós demos continuidade nessa maratona que poderá, né, levar até aí um prazo de 5, 6 anos para se consumar. Tá bom? Vamos dando continuidade então. Muito obrigado a você que nos acompanhou até então e Namastê. Pura